Algumas crianças brincavam nas proximidades de um sítio abandonado, localizado não muito distante da zona urbana, caçando pássaros com seus estilingues e colhendo frutas das árvores da redondeza. Quando decidiram se brincar na velha casa do sítio, de repente, os meninos saem da casa aos gritos de pavor, correndo entre as trilhas do mato circunvizinho que dava para fora daquela propriedade, voltando para suas casas, assustados e totalmente em choque, contando a todos a cena que viram ali naquele casabre abandonado. Imediatamente, alguns pais e curiosos resolveram invadir o velho sítio, a fim de averiguar a história dos garotos, pulando a cerca que ficava aproximadamente uns 100 metros da casa, que por volta estava cheia de mato, folhas secas e lixo trazidos pelo vento, mas nada que justificasse o fedor que vinha de dentro do casabre abandonado. Havia muito tempo que ninguém residia ali. Aquela propriedade estava há muito tempo abandonada, a casa estava caindo aos pedaços, as portas comidas pelos cupins, chão da varanda completamente coberto de folhas secas e paredes todas rachadas pelo tempo. Nenhum vestígio de animal morto. Alguns homens da cidade que estavam ali para averiguar se armaram com pedaços de pau, pedra e tudo que podiam encontrar pelo caminho dentro da propriedade em direção à casa. Lentamente eles se aproximam da porta, que possuía duas bandas, porém uma estava tão destruída que continha-se pendurada apenas por uma só dobradiça. Uns olhavam um para o outro, tampando o nariz de tamanha prodidão. Um dos que ia à frente chuta um único lado perfeito da porta, arremessando os restos podres no chão. Entra gritando com um pedaço de pau na mão, até paralisar-se vendo a bizarra e terrível cena à sua frente. Os demais acompanhavam lentamente, enquanto outros voltavam imediatamente diante a horripilante visão que estava à sua frente, no centro da sala, com o telhado furado, deixando penetrar somente alguns raios de luz pelo telhado. Estava um homem amarrado por uma corda que vinha da linha central do telhado. O mesmo se encontrava-se de cabeça para baixo, todo em estado de putrefação. Em sua frente o outro estava sentado com o corpo para frente. Em volta de si pedaços de corpos retalhados, mãos, pé, orelhas e um braço. Se aproximado mais dava para perceber que por baixo do homem amarrado encontrava-se uma tigela que dava para concluir que aparava o sangue do indivíduo. Os dois corpos estavam cheios de bicho, estavam em estado de decomposição avançado. Os cidadãos de imediato ligaram para as autoridades competentes, que chegaram até o local para analisar os fatos. Como se tratava de algo sério, bizarro, encaminharam o caso para as autoridades superiores. Todos os lados estavam voltados para a pequena cidade. Tanto a mídia como a população esperavam a perícia decifrar tal caso. Poucas explicações foram dadas, e dentre muitas especulações, a conclusão é que tratava-se de bruxaria. Pouco a pouco o caso foi esquecido pela população. A casa do sítio foi derrubada e o terreno ficou desabitado, dando espaço a uma vegetação de mato fechado. Um ano depois, ninguém nem mesmo lembrava-se do caso. Lucas Matos, um jornalista da capital, havia acompanhado por partes o caso até seu possível arquivamento. Um ano depois, os editores-chefe do jornal policial resolveram abrir uma reportagem investigativa. Resolveram apurar os fatos e voltar o caso à mídia. Encarregando Lucas de tal tarefa, através de contatos na polícia, ele inicia a investigação, entrevistando agentes que na época encarregaram-se do caso. Investigando mais a fundo, descobriu que o mesmo caso foi abandonado. A primeira coisa que descobriu foi que a equipe policial achou no local uma câmera que registrou todos os fatos. A segunda é que não havia somente 2 pessoas na casa, mas sim 5 pessoas, sendo 2 mulheres e 3 homens. A terceira evidência apontavam para um ritual satânico que estava revelado nas filmagens, porém as mesmas continham cenas bárbaras, chocantes e totalmente sobrenaturais. A equipe que assistiu todo o episódio no vídeo praticamente não resistiu, sendo que houve apenas um sobrevivente na equipe, o único que não se suicidou, porém ficou lunático, perdendo toda a qualquer sobriedade. O ponto principal do caso ainda era misterioso. O vídeo desapareceu misteriosamente e virou motivo de grande temor na polícia, sendo que ninguém sequer referia-se ou tinha ousadia de falar do caso. O mito entre tais era que o vídeo matava quem o assistisse. Lucas, apurando os fatos, conseguiu chegar mais perto possível da solução do paradeiro do vídeo. A polícia destruiu do mesmo, porém um mês antes alguém havia copiado o fim de jogar as imagens na internet. O pior estava para acontecer. O ocorrido com o vídeo desaparecido estava recente, e quem copiou provavelmente estava pronto a divulgar na web e desencadear uma maldição sem precedentes. Lucas, orientado por evidências, resolveu procurar um dos únicos paranormais que havia acompanhado o caso, Antônio Alves, o vidente. O suposto vidente tinha chegado à seguinte conclusão: não assisti ao vídeo porque não conseguia resistir à força do mal que acompanhava o objeto.
porém adverte que a equipe deveria destruir o objeto, e que nos relatos que ouvi acerca do mesmo cheguei à conclusão que realmente tratava-se de bruxaria, um pacto satânico e que isso estava relacionado à abertura de um portal do inferno.